Fala pessoal, estamos começando mais um ROI Concast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje nós separamos uma pauta muito importante, principalmente para você que busca crescimento e sente que está estagnado, né? Quais são as falhas do marketing que impactam diretamente o crescimento da tua operação de e-commerce? Será que hoje, né, aquela meta que você está buscando alcançar, ela não é alcançada devido às falhas da estratégia de marketing? Então nós fizemos uma série de listas aqui de ações que você pode implementar e ao mesmo tempo uma reflexão sobre essas falhas em si, o que de fato pode impactar o teu negócio e como que você deve resolver essas questões. Para falar sobre isso, eu tô aqui com o meu co-host, o Flávio, nosso sócio aí da Ciclo E-Commerce. Boa. Hoje a gente vai falar o quê? A falta de crescimento, ela é culpa do marketing? Então a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E antes, trazer o recado aqui para quem estiver nos escutando e nos assistindo. Vai estar rolando um QR Code aqui do Plano Ecom. O que é o Plano Ecom? É o treinamento 100% online, 100% gratuito, desenvolvido para gestores de e-commerce e donos de e-commerce. É um treinamento que a gente desenvolveu para te ajudar a estruturar e desenvolver estratégias para o ano de 2025 no seu e-commerce, principalmente focado na parte de marketing. Então, basta escanear aqui o QR Code da sua tela ou digitar cicloecommerce.com, sem ser o .br, cicloecommerce.com. Você já vai cair ali na nossa página, você vai ver o treinamento, aí você pode assistir, se inscrever, compartilhar também com quem você acredita que possa ajudar. Então, fica à vontade aí. Vai estar o link aqui também na descrição do nosso vídeo. E é gratuito, né? Exato. Então você pode se cadastrar. A gente preparou um material aí. A gente pode dizer que. E para quem que a gente aconselha também, né? Então, para quem que é esse treinamento? Flávio, é para quem está começando, está montando e-commerce? Não. Esse daí é um treinamento para quem está com dificuldade, né? Então, vem passando aí os anos com faturamento estagnado ou não encontra novas oportunidades de fazer vender mais. Então, esse daí a gente aconselha ali por e-commerce que está faturando a partir de 150 mil por mês, tá? Então, se você ainda não está nesse estágio, cara, tem todos os outros conteúdos nossos aqui do ROI que a gente traz convidado, tem no YouTube da Ciclo E-Commerce. No YouTube da Ciclo E-Commerce, tem o nosso Instagram, tem o nosso blog. Então, lá você pode encontrar outros tipos de conteúdo que pode te ajudar. Então, a gente aconselha esse treinamento 100% gratuito, que é o Plano Ecom, para operações que já estão faturando a partir de 150 mil e estão com dificuldade. Se você não está nesse estágio, a gente aconselha esses outros conteúdos aqui. E assim, só para incrementar aqui uma informação, né? A gente compilou todo aquele conhecimento dos últimos 10 anos, né? Então, de muita coisa que a gente vê funcionando nas operações, o que deu certo, o que você pode aplicar na tua operação. Então, e tem cases reais também dentro desse treinamento. Verdade. Então, vocês podem não é só a gente falando. Vocês podem ouvir diretamente dessas empresas, desses clientes que atuam com a gente. Então, tá bastante rico, né, as informações. Então, se inscreve, aproveita esse conteúdo aí que eu tenho certeza que vai gerar valor para você. E Flávio, vamos falar sobre esse tema? Eu acho que, cara, refletir sobre o impacto, né, que as falhas do marketing pode gerar numa operação, para a gente que está no dia a dia, é mais nítido, né? A gente enxerga mais rápido o que pode estar acontecendo de problema em um cliente e por isso que a gente atua. Sim. Mas vamos trazer isso, tangibilizar, porque isso às vezes não é tão evidente para o gestor, para o dono do e-commerce no dia a dia, resolvendo uma série de coisas, né? Às vezes não é tão perceptível. Então vamos por camadas, né? Porque o que acontece? No final das contas, a gente tem dois profissionais importantes dentro de uma operação de e-commerce. A gente tem o dono que montou a operação da marca, do e-commerce, e a gente tem muitas vezes o gestor que ele foi contratado para otimizar. Às vezes ele não é nem sócio, nem dono, nem nada. E cada um tem o seu desafio específico. Então, o dono estruturar a empresa como um todo, olhar para N setores, olhar, cara, negociação com o fornecedor e por aí vai, e o gestor entra naquela camada de otimização. Só que muitas vezes o que acontece quando a gente entra no ponto, né, de
putz, a falta de crescimento de uma operação de e-commerce, de uma marca, ela é responsabilidade do marketing? Então, quando a gente fala de crescimento de vendas, cara, a gente pode delegar 99%, quase que 100% para o marketing. Então, se uma empresa não cresce em questão de venda, é culpa do marketing, no final das contas. E a gente tem 2 pontos, né? Seja tanto da estruturação de canais, de mídia, de uma série de coisas, quanto também propriamente da mensagem daquela marca para que fique mais claro e simples para se trazer um público. Entendeu? Então, eu delego 99% para qualquer empresa que, se uma marca não cresce em faturamento, é culpa do marketing. Sim. E aí o gestor não consegue olhar para isso, porque ele está imerso em outra coisa. Tem uma falha, na minha opinião, muito comum em várias operações de e-commerce, que é você utilizar o marketing, a área de marketing, como uma área de produção apenas de materiais. Seja material visual, estático, seja um vídeo. Que esses materiais, eles fazem parte, sim, da comunicação, mas vira uma fábrica de produção de material. É utilizado a área de marketing da empresa, não é utilizado como área de marketing, é utilizado como uma área de comunicação. Só essa vertical. Então, perfeito. Eu acho que você colocou perfeitamente. Que é importante, você vai ter que comunicar, só que é o seguinte, se você sentar e perguntar para quem está liderando essa área, qual é a meta da empresa, sim, alguns não vão saber dizer. Alguns literalmente não vão saber dizer. Esse mês mesmo, estou conversando com uma operação de um outro estado, onde agora os diretores conectaram os profissionais de marketing para entender as metas da empresa de faturamento, de receita, de lucratividade e rentabilidade. Então, pra você ter uma noção... Então eles não são profissionais de marketing. Essas pessoas já trabalham, pelo que eu conversei, já trabalham aproximadamente 4, 5 anos na empresa. Só que sempre produzindo e comunicando. Então, o que acontece nessa... Mas para pensar, por exemplo... Aí tem a questão da cultura da empresa de liberar informação, às vezes achar que envolver os colaboradores não faz sentido, porque o colaborador vai ficar olhando para números. A gente da Ciclo, a gente nunca teve isso, né? Que desde o dia 1 lá a gente sempre mostrou. Todo mês a gente abre quanto que a empresa fatura, a meta e quanto que ela tá crescendo. Seja nos melhores cenários, quanto nos cenários mais desafiadores, às vezes, que a empresa passou. A gente sempre expôs isso para todos, cara, desde o estagiário até o coordenador, gestor de alguma área. Só que o que acontece? Para pensar. Eu estruturo uma área que ela vai ser delegada para comunicação da empresa, só que eu não trago as informações de negócio. Qual que é a probabilidade dessa área de comunicação ela tá comunicando alguma coisa errada? Alta. Entendeu? Porque não está conectado. Não, esse é o ponto. Mesmo que eu só estou delegando a parte de comunicação. Esse é um exemplo do que eu vi acontecer. Então, conversando, e olha que interessante, os profissionais, de certa forma, nesse caso, eles têm interesse em entender aonde a empresa quer chegar. Então, agora a direção começou a falar, não, a gente vai ter que pegar essa área aqui e conectar ela para que ela entenda onde a gente precisa chegar. Porque às vezes não fica tão explícito, né? Principalmente para empresas que ela já tem tempo de mercado. Só que é igual o exemplo que a gente falou, ela tá na mesma. Ela vende, ela fatura. Mas será que ela é rentável? Sim. E às vezes você pergunta isso para a área não sabe dizer. Às vezes ela tem a meta, igual o exemplo, a gente estava falando de faturamento. Que é pode ser um objetivo traçado. Mas não necessariamente bater esse faturamento significa que a empresa esteja rentável. Sim. Porque existem outras etapas dentro da operação para ajudar ela a ser mais rentável. Seja desde a área de marketing, fazer um bom marketing, ajudar... Imagina, como que você vai desenhar uma estratégia? Pense no seguinte, para quem está ouvindo. Pô, eu tenho o objetivo de tornar minha operação de e-commerce mais rentável. Então, você vai olhar na tua estrutura ali, uma DRE, por exemplo, você vai avaliar, poxa, o que eu posso ir calibrando
para eu conseguir fazer, eu ter um retorno melhor lá na ponta. Então eu posso desde cortar custo, como eu posso pegar aquele investimento que eu estou fazendo em alguma área e fazer ele render mais. Uhum. Então pense assim, como que você vai chegar na sua área e vai desenhar um plano, por exemplo, pensando em reduzir o custo de aquisição de cliente e aumentar o lifetime dele? Uhum. Tipo, como que as pessoas vão ajudar a isso acontecer se elas nem fazem ideia do quanto custa hoje um cliente para e-commerce? Ou qualquer LTV. Porque assim, só para bater esse ponto que é legal, Flávio, isso afeta diretamente, no final das contas, a lucratividade da operação, tá? E a rentabilidade dela. Ah, Felipe, mas tem a questão também de compras, tem a questão logística, tem, né, despesas administrativas. Pô, tem, com certeza. Por isso que eu tô falando, quando a gente olha em blocos e a gente vai tentando focar onde a gente pode otimizar, como que você vai fazer isso, né, sem conectar as pessoas? É como se eu quisesse chegar num lugar, mas eu não chego em você e falo assim, Flávio, eu preciso chegar neste ponto. Eu quero que você faça algo. Então, assim, isso acaba sendo um problema estratégico. Sim, porque para pensar assim, se eu não conecto essa área de marketing com as informações de negócio, eu tenho vários problemas, né? Então, eu tô ali direcionando que eles vão cuidar somente da comunicação da empresa. Tá, mas qual produto que eles vão comunicar? Porque daí na parte de negócio e finanças eu preciso entender a margem de contribuição de cada produto. Exatamente. Só que, e se eu tô fazendo e comunicando um produto onde não vale a pena eu anunciar? Às vezes ele é um produto ali de curva B, C, dependendo, que ele é um produto que eu vou utilizar ele em conjunto com a área comercial, ao invés de ser o produto de atração e para mim anunciar, para mim demonstrar diferenciais da marca, eu posso desenvolver uma estratégia no comercial para fazer uma estratégia de upsell, de cross-sell, por exemplo, com um produto. Só que eu só consigo direcionar um marketing dessa forma se tiver essas informações. E também tem outro ponto, né, que a gente sempre traz o profissional de marketing, ele precisa ser um pouco financista também, né? Ele não pode ser só comunicador da marca, porque passa-se anos e a área de marketing ela fica só focada em como que essa empresa ela vai se comunicar para fora. Entendeu? Tipo, qual que é o produto que vai ser comunicado, a compra de anúncio, qual mídia, a gente vai fazer... Sabe, a área de marketing ela vai muito pro tático e operacional e pouco pro estratégico. Principalmente quando tem esses problemas, talvez a cultura da empresa deve estar mudando para conseguir integrar a área de marketing. Mas os problemas mais agravantes são esses. E a gente para pensar assim, a área de marketing, quando a gente olha uma DRE, todo o custo de marketing ele cai na camada de despesa. Né? Que é da onde a gente olha todo o lucro bruto que é gerado sobre o custo de venda de um determinado produto e todo o custo de marketing ele vai sendo contabilizado para o lucro líquido. Perfeito. Depois uma DRE. Aí a empresa ela vai lá e ela tem um puta de um lucro bruto ferrado em cima dos produtos, por aí vai. Aí quando olha para o lucro líquido, ele é baixo. Aí, por que o lucro líquido é baixo? Porque a área de marketing que está conectada às despesas, que é algo mais administrativo, ele não tem essa visão estratégica para conseguir tornar algo mais lucrativo. Às vezes lá na ponta, no momento de anunciar, selecionar um produto, desenvolver estratégias comerciais, que eu posso ainda aumentar ainda mais o meu lucro bruto para daí no momento que eu cair ali na DRE para um lucro líquido maior, eu posso diluir isso. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. A área de marketing ela precisa sair um pouco ali do que é comunicação e mais o que é para gestão e negócio. Porque senão ela fica muito pouco estratégica dentro da empresa. E no final das contas ela acaba virando uma despesa. Né? Então, assim, qual que é a lógica, né, para todo administrador? Despesa você corta. Despesa você corta, né? Custo que está atrelado ao seu produto, às vezes, você negocia, né? Vai controlando, mas ele vai acompanhando. Mas eu também acho que tem que ser estratégico, né? E aí um outro ponto que a gente pode trazer, Flávio, é o perfil
destes profissionais, né? Também. Então hoje a gente tem aí um mercado que está crescendo muito, ao mesmo tempo não tem, né, um volume de pessoas ainda formadas, no sentido de não só formadas na parte de estudo educacional, mas prontas com experiência. Porque elas precisam também ter a oportunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas elas precisam de gente que já tenha know-how para fazer a coisa acontecer. Então, o que eu vejo? Isso a gente, né, tá aderindo isso também com os nossos treinamentos que você tá tocando. Basicamente, toda empresa hoje, ela vai ter que acabar investindo em educação também, né? Porque se ela for esperar para ter a estrutura de equipe dela 100% pronta, que não vai acontecer. Não acontece nunca. Né? Não acontece em nenhuma empresa. Ela pode ter sérios problemas. Principalmente se é um negócio onde você tem uma área que você precisa de pessoas especializadas. Né? Então a gente sempre comenta assim: existem áreas da empresa que você consegue montar um treinamento simples. Às vezes um trabalho mais operacional, que você treina a pessoa 2, 3 meses no máximo, ela já está apta ali, dependendo da atividade, se for baixa complexidade. Agora você começa a falar de analisar dados, entender estratégia e meta da empresa, como que vai ser feito aquilo, né? Lidar com números o tempo inteiro, porque você falou de comunicação. Comunicação ela é um pedacinho, né, do marketing, só que o marketing hoje lida muito mais com números também. Sim. Então, para quem está nos ouvindo, fica a dica, né? Você vai lidar com muito número. Então, enfim. Eu acho que a resposta principal é que seja um profissional que está entrando numa operação, um profissional que está, ele precisa pensar assim: como que essa empresa ganha dinheiro? E ganha dinheiro de forma mais eficiente. Porque, vamos supor, vou trazer o caso da Ciclo e é o que a gente tem de treinamento dentro da nossa base e a gente ensina até a galera que trabalha com a gente sobre isso, não é segredo. A grande parte lá que eu desenvolvo de treinamento interno para o time que tem gravado em plataforma, em vídeo, que a gente traz a gente precisa entender como que esse cliente ganha dinheiro. Então, se a gente traz para Ciclo, então vamos supor, a gente é uma empresa... Quando a gente está na vertical ali de quando a gente vai prestar serviço para os clientes, a gente é uma empresa de serviço, e empresa de serviço para a gente ser mais lucrativo, é vender um custo hora efetivo com uma margem boa. Então, a gente precisa controlar nas nossas entregas, fazer a melhor entrega possível no menor tempo possível. Por quê? O que a gente vende é horas. Então, o nosso estoque, é o que eu sempre encho o saco muito da equipe, quando a gente olha para os nossos clientes, o estoque do cliente é produto. Então, quanto mais tempo aquele produto fica parado no estoque, cara, vai depreciando aquele produto dele, porque ele vai tendo que, além de ser um produto velho, ele vai tendo que ir dando desconto para tirar ele de dentro do estoque. Para ele conseguir liquidar, né? Porque tem alguns agravantes. Então vamos parar para pensar assim. O quão é importante entender de negócios e de finanças. Então, eu tenho um produto no estoque. Quais são o problema desses produtos? Eu tenho duas curvas que elas... uma sobe e uma desce. Que a primeira o estoque, ele deprecia dependendo do tipo de produto. Então, se ele não é um produto de luxo exclusivo, ele logicamente ele vai depreciar porque ele já não é um produto mais exclusivo. Então, eu vou perdendo o valor desse produto frente aos clientes. E aí, se esse produto ele vai ficando no estoque, eu tenho algo que vai aumentando por conta da inflação do IPCA, que é o meu custo por metro quadrado de um estoque. Então, por exemplo, se uma determinada marca ela faz a alocação de um galpão, todo ano não aumenta o custo desse galpão, Felipe, para se manter o aluguel? Então, eu tenho duas equações que elas não se cruzam. Então, qual que é o ponto? Que a gente, por isso que eu tô comentando, né, que o profissional de marketing precisa ser um pouco financista e se aprofundar dentro do negócio para entender como que esse negócio ele ganha dinheiro. Entendeu? Porque, igual eu comentei, se dá Ciclo, a gente traz lá pra galera, a gente precisa ser eficiente com o tempo, ser produtivo, porque o nosso estoque é tempo, porque é prestação de serviço, o do cliente é a mesma coisa, o estoque dele é produto. E dependendo do tipo de e-commerce que a gente já cuidou de e-commerces que é venda de seguro. Então, não é algo tangível o seguro.
o seguro é uma prestação de serviço se o cliente acionar ele. Qual que é o ponto? A seguradora ela vai ficando mais lucrativa, ela torce para que os clientes não acionem o seguro. Correto? Perfeito. Então, precisa-se ter essa noção de negócio antes mesmo de, o que a gente vai comunicar e por aí vai. Claro, não, com certeza, cara. E assim, hoje, para tornar mais produtivo, a gente adere a algumas tecnologias, né? Eu vou falar de algumas que a gente vem usando, mas é lógico que isso também pode servir para e-commerce, né? E outras que são mais voltadas a e-commerce. Por exemplo, eu tenho testado muito... tem o basicão que eu falo ChatGPT. Por que eu falo basicão? Porque, de fato, ele resolve muita coisa. Tá? Então, ele vem agilizando muito algumas análises. Sim. A gente, às vezes, pega planilhas para fazer comparação de venda de um período para o outro, desempenho de produto para o outro. Ele ajuda muito. Tá? Outro ponto que a gente investiu bastante esse ano, tecnologias de dashboards conectadas com o e-commerce, né? Então, isso é bem legal. Então, eu lembro de uma época que a gente olhava, né? Tinha que fazer assim, né, Flávio? Aqui eu tô com a informação das plataformas de mídia, o Google Analytics, e aí tem que sentar com o gestor de e-commerce para comparar com o captado versus o faturado real, né? Não é um problema mais. E olha que interessante, vou entrar nesse ponto também aí que é um erro de algumas operações, essa falta de integração entre time, mas ao mesmo tempo às vezes falta tecnologia também para ajudar. Quando você tem ferramenta que integra, então você tem a visão performance de campanha, dados, e você tem os indicadores que afetam real o negócio, como o faturamento aprovado no canal, índice de cancelamento, índice de aprovações, qual região você tem pedidos aprovados e qual regiões que você tem, às vezes, maior nível de cancelamento, você tem um embasamento maior. Por quê? Vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu recentemente com uma marca que a gente está ajudando no segmento de moda. Talvez sirva aí para os nossos ouvintes de moda, né? A marca ela veio decolando em relação ao faturamento e ROI. Então, o ROAS, né? Desculpa. Global, somando Meta, somando Google, veio crescendo. Chegou num determinado patamar, né, em específico, que a gente começou a observar um índice de cliques aumentando, CTR aumentando, pessoas, volume de busca por termos da marca e os produtos aumentando, e a conversão não... Desculpa. A conversão menor. A taxa de conversão menor. Taxa de conversão menor e a receita menor. É estranho, né? Você fala assim, não bate a lógica. Por quê? Porque se esses indicadores de mídia eles estão tendo boa performance, estão me pontuando que estou no caminho, até o CPM caiu, né? Custo por 1000 visualizações. Bom, tem alguma coisa acontecendo depois que esse cliente chega. Então, o que acontecia antes, quando as informações eram separadas? Aconteceu isso aqui. A galera de performance olhava só a camada de performance e ficava se matando, tentando identificar se alguma coisa na campanha. E a pessoa que está na operação do e-commerce, vendo que teve essa oscilação de resultado na operação dela, ela se pergunta, putz, o que será que acontece? Será que eu estou com um problema aqui? Ou realmente a estratégia que está errada? Alterar a campanha. E não vai. Por isso que a gente, né, Flávio, comenta muito forte sobre fazer uma análise por etapas. Se você tem um problema, analisa por camadas. Gosto muito de lembrar na época de escola, né? Que os professores de matemática sempre falavam, né? Primeiro você resolve esse pedacinho para que você pode ir pro próximo. Então, assim, isola. Então a gente começa a fazer isso. Bom, isolamos mídia. Vamos olhar a mídia primeiro. Tem algum problema? Bom, se mídia tivesse problema, a gente teria talvez um CPC mais alto, teria uma queda de impressões que não está imprimindo, teria uma CTR ruim, né? Um público não tão qualificado. Mas aí a gente fez uma análise, estava o inverso. Público qualificado, CTR boa, CPM baixo, impressão maior. Bom, vamos para o próximo nível, próximo estágio. O que está acontecendo dentro dessa loja? Será que é algum problema de aprovação de pagamento?
Aí a gente viu, bom, 96% de aprovação. Pô, então não é problema de aprovação de pagamento. Checkout tá bom, né? Índice de pagamento tá ótimo. E o índice de cancelamento também baixíssimo. Sobrou apenas um ponto que a gente descobriu, que era o ponto relacionado ao produto e às grades. Olha que negócio interessante. Isso serve para moda, né? Tamanho, né? Porque você Tamanho, tem a questão dos variedade. tamanhos. Então, assim, se falta... aí a gente fez assim, primeiro a gente pegou os produtos mais acessados e os com maior representatividade de receita. Todos eles, né, com 50% da grade indisponível. Entendi. Então, vários números que são os mais comprados não tinham estoque. E olha, por que é importante essa integração? Porque se você não tiver, se a gente não tivesse essa visão da operação, olhando produto, estoque, disponibilidade de produto, como que a área vai descobrir onde está o gap? Entende? Sim. Aí volta naquele ponto que a gente sempre vê acontecer no mercado. Às vezes está acontecendo esse tipo de problema na empresa aqui do nosso audiência e a pessoa fica olhando só a campanha. Às vezes sua campanha tá ótima, cara. Você está trazendo um perfil excelente de consumidor. Olha para um próximo estágio. Mas o que indicou olhar esse estágio? Foi a taxa de conversão. Porque a taxa de conversão era maior num período, foi menor em outra. Então a gente chegou, identificou esse problema, e aí com base nesses dados, isso foi alertado Tem até o gestor. Queda de venda que é motivada... Queda de venda não, perdão. Queda de receita que é motivada às vezes a uma promoção. Porque às vezes na proporção você dá um desconto total de alguma campanha e o ticket médio ele cai. Por conta da proporcionalidade do desconto que é dado. E aí, às vezes, também fica nessa disputa, né? De, putz, é a campanha, é a comunicação, é a segmentação. É igual segmentos que apelam muito de cupom, né, Flávio? Queimando margem, assim. Não usa de maneira estratégica e pontualmente. Vira um vício e isso corrói a margem do negócio. Na Black Friday. O volume de receita, ele aumenta, mas, cara, na hora que você vê na DRE, dependendo do segmento, às vezes a margem ela diminui. Eu sempre penso assim, ó, no caso da Black Friday, eu penso muito, sempre assim, o que você vai vender depois para ele? Essa é a linha de pensamento que eu tenho. Só que qual que é o segredo da Black Friday? As marcas, elas começam tarde a compra de mídia. Por quê? Por exemplo, o ideal você não vai começar o conceito de Black Friday em outubro, mas é você já começar com estratégias de captação, pelo menos de lead, no sentido de e-mail, WhatsApp, por aí vai. Para quê? Para que você tenha esses dados na sua base e daí no momento de você comprar mídia ou você fazer uma estratégia de e-mail, de SMS, WhatsApp, esse custo por sessão, custo por aquisição de compra, ele seja menor. Entendeu? Porque, para pensar, na semana e no dia da Black Friday, o custo de CPM ele vai aumentar lá em cima. Entendeu? Então, a melhor estratégia é você já ir fazendo a aquisição desses leads, dessa base de pessoas que ainda não conhecem sua marca, nessa pré. Entendeu? Perfeito. E aí tem várias estratégias. O que você vai utilizar de campanha, de condição e por aí. O que você vai trazer de benefício para essa pessoa se cadastrar dentro da sua base. Entendeu? Com certeza. E assim, né? Puxando, só para não esquecer essa correlação de tecnologia. Investimento em tecnologias de dados e dashboards, por exemplo, conectados à plataforma do e-commerce, ao estoque, às mídias, agregou muito, tornou muito produtivo. Olhar e identificar rápido um ponto e melhorar. E buscar também ali as metas. Né? Acho que esse é um ponto interessante aí. Outro ponto são também tecnologias que ajudam na produtividade da interação entre o time. Sim. Né? A gente está testando muito o TLDV de reuniões online. E eu, particularmente, sou curioso, né?
Então a gente é assim, né, Flávio? A gente vai fuçando. A gente não chega ali, contrata uma tecnologia e olha, time aí, vai vendo, vai fazendo. Não, a gente fuça. O que eu achei interessante? Isso pode servir para você que tem um e-commerce, enfim. Você vai fazer uma reunião online e às vezes é tanta informação que você troca na reunião com um parceiro fornecedor, com alguém da equipe, tem que ficar anotando na mão, atinha. Cara, um negócio assim... Cara, tem IA pra isso lá também. Pô, tem uma IA agora que você coloca ela atrás, você coloca aqui atrás do celular, e ela vai, se você habilitar, ela grava pra você o dia inteiro. E ela vai armazenando. Não sei quão seguro vai ser isso no futuro, né? Mas é uma IA que eu até esqueci o nome. Você compra lá na Amazon, acho que é uns $400, eu acho. Uhum. Cara, você coloca aqui atrás, ela vai gravando. Imagina, ó, porque para pra pensar, o gestor de e-commerce, né? Ele tá o dia inteiro, ou aqui no telefone, ou no WhatsApp, por aí vai. Se ele não vai mapeando isso, e aí imagina a produtividade que ele ganha. Pô, eu conversei aqui com o meu fornecedor de marketing, logística, tal. Teve reunião presencial, que às vezes não dá para você gravar, e você tem um dispositivo desse. Imagina se isso... você pede para essa IA te criar todo dia um resumo e já blocar na sua agenda, porque para um gestor a agenda é muito importante, já blocar as atividades prioritárias que você precisa ter, com base nessas conversas. Porque o que o marketing pega muito é um dos pontos que a gente pode trazer nesse ponto de tecnologia, Felipe, quando a gente fala assim, se a receita ela não está aumentando na empresa, é culpa do marketing. Muito por conta disso. Isso daqui pode ser produtivo, porque o principal ponto do marketing é a capacidade de execução que essa equipe, que esse gestor ele tem. Exatamente. É porque assim, às vezes você tem até a informação, só que falha-se na execução. Isso também existe. Isso é uma falha. Porque assim, às vezes a gente tá falando aqui, estratégia, não ter uma visão clara do que vai fazer, para onde vai. Esse é um primeiro ponto que a gente tocou no assunto. Mas tem o inverso também. Sabe muito bem para onde vai, sabe o que precisa fazer, só que aí não executa. Exato. Isso acontece porque, assim, trazendo para o lado mais humano, né? Lógico que as pessoas têm perfis diferentes. Tem pessoa que é muito mais focada e produtiva. Tem outras que precisam da ferramenta, da lista. Cada um funciona de um jeito. Tem gente que funciona como checklist. Por exemplo, o Alan, que é nosso sócio. E você sabia? Né? Trazendo o Alan aqui. Ele trabalha com checklist. Cara, e assim, o Alan executa mesmo. Se o Alan ele vai lá e ele tem o caderninho dele, né? Mas por exemplo, eu sou um cara que odeia papel. Então, por exemplo, tudo que eu coloco é em lista de celular. Mas você sabia? Pensa aqui comigo que é um negócio interessante, fazer uma analogia. Você falou da lista, né? O mais clássico de todos, né? Vamos pegar um campo do entretenimento. Você vai jogar ali... Tá jogando um game, videogame, um jogo. Como ele te ajuda a progredir? Você ter o senso de progresso. Ele seta o objetivo, claro. Cara, eu gosto muito da gente, quando a gente fala assim, faz analogia com a área de game, não só para marketing, comunicação, mas do game também, que faz parte do dia a dia aqui. Cara, você tem um objetivo muito claro, setado na tela, e você tem o check. Tipo assim, você não consegue avançar para a segunda ou terceira etapa sem realizar a primeira. Porra, o que isso tem a ver com marketing no dia a dia, com estratégia de vendas? Tudo. Porque depois que está setado aquela ação, se você, de fato, seguir e concluir uma a uma, isso vai ajudar a entrega. Então, esse é um ponto. Só que, assim, a tecnologia, ela vai ajudar com que nada seja esquecido também. Então, eu estava dando um exemplo que a gente está testando a TLDV. A TLDV não só grava ali e faz os tópicos. Você pode listar e pedir para a própria IA dele gerar a ata e os próximos passos. Quais são as atividades que têm que ser executadas nessa semana? Ele monta. E dá até para perguntar se o cliente estava feliz nessa call? Cara, pergunta muita coisa. Pergunta assim, nas internas, eu pergunto, o time ficou com alguma dúvida? Existe alguma trava? Existe algum problema que está fora da alçada da equipe? Que eu preciso do meu parceiro, do meu fornecedor, preciso, né, do cliente, e ele leu, né, obviamente, a discussão, ele traz.
Quando é com as empresas, com os clientes, é a mesma coisa. O cliente ficou com dúvida, ele está satisfeito, ele ficou, né, contente com a evolução ou não. Então, assim, eu sei que quando a gente fala dessa tecnologia, ela pode ser aplicada de várias formas diferentes, dependendo do negócio. É que a galera acha que a gravação ela é para monitorar, não é para monitorar. Não. Ela é para ajudar com insights do que vai acontecer. Exatamente. Porque é aquilo que eu penso assim, Flávio. Hoje a gente está num ponto de excesso de informações externas e internas. O que são as informações externas? Cara, às vezes você segue muita coisa boa. Você não segue besteira, não perde tempo com besteira. Mas mesmo você seguindo muita coisa boa, é muita coisa. Então, tipo, é muita gente soltando informação pra você. Pra te educar, pra vender algo pra você também. Vender um curso, vender um treinamento. Qualquer coisa, um produto. Tá ok. Só que beleza, você tem essas informações externas. E você também tem as informações internas. Por quê? Bom, você está dentro de um projeto, dentro de um projeto de e-commerce, de uma ação de marketing, você não vai cuidar de uma etapa pequenininha. Tem todo um contexto envolvido. Sim. E hoje você faz uma reunião, amanhã tem outro assunto, depois outro assunto, depois outro assunto. Cara, se for fazer isso você não executa manualmente, nada. Não executa. Então é legal ter essas ferramentas. Lógico, eu dei exemplo de 2, né? A gente falou de ChatGPT. Não, 3. Falei de dashboards, ChatGPT e IA na gravação. Mas tem muitas outras que vão surgindo ao longo do tempo, né? O próprio Meta agora está divulgando muito, né? A IA agora dela. Agora você bota no WhatsApp, ela já traz um resumo de documento, o que você quer que ela te ajude. No Instagram também está conectado. Não tem como fugir disso. Mas assim, trazendo para outro ponto também, né? Então a gente comentou essa parte do gestor conseguir ser mais produtivo, para ele conseguir alavancar. Então com esses insights, ferramentas, ele consegue tomar as melhores decisões, por aí vai. Mas o que eu vejo que é o grande desafio novo, Felipe? Não um novo desafio, mas é que o que a gente vem batendo muito e que o gestor precisa se atentar, que é estratégias para gerar demanda, né? Que a gente debate até mesmo para a própria Ciclo. Às vezes, quais são as melhores estratégias para a gente gerar demanda? Por quê? Se é investido muito hoje no que é captar demanda, né? Então, a gente direciona grande parte dos esforços de marketing, investimento de mídia, ações de mídia e ações de marketing, muito voltada para aquele público que ele já sabe o que quer, ele já está consciente, por aí vai. Mas eu vejo que o ponto da virada de chave das marcas que elas querem alavancar para 2025 para frente é saber gerar demanda. Eu acho que isso é um ponto que a gente vai ter que sempre conscientizar. É o que a gente está fazendo aqui, mas constantemente muito gestor de e-commerce, muito dono de e-commerce, que é igual você falou, 10 anos atrás, em alguns segmentos, era um pouco mais fácil. O cara sobe um e-commerce, organiza a operação dele, faz Google Ads que vai dar bom. Vende 1 milhão. Não, mas é verdade, era verdade. Dependendo do setor, investindo 10 mil reais, o cara já conseguiria sim faturar muito bem. Realidade hoje, 10 anos depois, você tem mais concorrência, por mais que até o mercado possa também ter crescido, é mais concorrência. A gente falava muito de CPC, hoje eu gosto de trazer isso, né? Falando um pouquinho das métricas de marketing. Quando a gente olha para o CPM, às vezes eu pego algumas operações para a gente olhar comparação de ano. Mas, Felipe, poxa, legal não olhar a receita, a evolução da receita, o ROI e tal. Sim, com certeza eu olho isso. Mas por que eu olho também se teve alteração no CPM? Que é aquele indicador, às vezes, ali que quase ninguém olha. Que para a compra de mídia é o mais importante. Exato, porque assim, ele nada mais é que o seguinte, é o custo para a gente exibir o nosso anúncio 1000 vezes, imprimir 1000 vezes. Sim. Tá? Então, assim, isso aí é pautado pela própria mídia que você está investindo. Então, se o seu setor, você tem que sempre ficar de olho. Cara, quanto que eu gastava há um tempo atrás, 3, 4 anos atrás, na minha média de CPM ali? Sim.
quanto eu gasto hoje. É legal acompanhar esse indicador, por mais que ele não é um indicador final de resultado, mas ele é um indicador que mostra pra gente se encareceu ou não a mídia que você investe. Mas sabe como o CPM ele influencia muito, principalmente na parte de mídia? Então vamos parar pra pensar assim. Muitas vezes para um cliente comprar, vai depender muito da frequência de vezes que os seus anúncios eles estão sendo exibidos. Exato. Porque a gente tem duas métricas que as pessoas confundem, que é a primeira é alcance e impressão. Então, qual que é a primeira? Alcance. Alcance, a gente está contabilizando de forma unitária a quantidade de pessoas que a gente está alcançando. A impressão é a quantidade de vezes que aquele anúncio é exibido. E a gente tem uma métrica complementar que é a frequência. E combinando essas, quando a gente fala do investimento, a gente vai precisar olhar para o CPM, que é o custo por mil. Entendeu? Então, que é o custo por mil? O quanto que a gente paga para cada 1000 visualizações. Então, muitas vezes a queda de vendas em mídia, ela está conectada a isso por quê? Porque às vezes ficou mais caro, eu não consigo exibir o suficiente para que aquela pessoa ela tome a decisão em consideração de comprar um produto. E aí, o que o gestor precisa considerar? Quando a gente está falando de mídia, a gente está falando... E aí de mídia, quando eu digo mídia é tudo. Desde mídia paga a mídia orgânica, que é o quê? O jogo de mídia é frequência. E jogo de mídia a gente pode considerar tanto a audiência e frequência, que é a quantidade de vezes que eu exibo a minha mensagem e para qual o tamanho desse público que eu exibo a minha mensagem. Exato. É lógico, né? A gente tem aquela visão que se eu foco em pessoas que estão prontas a comprar, é um volume mais específico e menor, o meu CPM vai ser maior. Né? Porque eu tô focando em um público mais disputado também. Mas por que eu trouxe essa pauta de olhar também essa métrica, principalmente para os profissionais de marketing? Porque às vezes ele fica bitolado lá no ROAS o tempo inteiro. Eu olho o ROAS, eu boto mais aqui, olho o ROAS, tá ruim, eu diminuo. Vá olhando as camadas. A gente não falou, por exemplo, de fazer um diagnóstico de uma operação de e-commerce. Então, você olhou mídia, você olhou taxa de conversão, você olhou disponibilidade de produto, grade. Mesma coisa para você que está em mídia. Então, quanto está custando 1000 visualizações, por exemplo? E ficar de olho. Porque aí, assim, se você vê que aquilo está ficando inviável para um tipo de produto, você trouxe um exemplo legal. Será que vale a pena anunciar todos os tipos de produtos? A gente sabe que não. Sim. Tá? Muita gente acha que dá para anunciar tudo. Anunciar, de fato, dá. Sobe na plataforma. Mas será que aqueles produtos eles vão estar sendo exibidos com a frequência ideal para conseguir vender eles? Exatamente. E quer ver um negócio que a gente fala que não combina? É produto de ticket médio baixo, com alta concorrência e taxa de conversão baixa. Cara, ingredientes para prejuízo. Isso aqui não dá certo. Então tem que fazer essa análise, né? Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto, né? A gente estava falando dos erros, mas a gente não pode deixar de comentar isso. Vou entrar mais na parte tática agora, a parte do dia a dia também. Muita gente ignora o criativo das campanhas. Muita empresa ignora. Pensa-se, né, que ter um display com o produto, o preço e a oferta, hoje em dia é o suficiente, estático. O que a gente vê acontecer ao longo dos anos? Quando a gente olha a etapa de engajamento, a etapa de interação com o anúncio, até o clique, né, nos anúncios, os anúncios dinâmicos são os que entregam melhor performance. Lógico que eu não vou comparar com o criativo de catálogo, né? Você pega um catálogo ali no Meta, por exemplo, você está às vezes falando com um público já mais avançado. Já acessou, já o site. Ele clica no produto. Agora, despertar interesse em alguém, gente, não dá mais para pegar um displayzinho ali estático, botar produto, preço, sabe? X% de desconto. Assim, esse tipo de criativo, ele continua fazendo parte da comunicação, mas assim, ele não é mais aquele formato que gera um baita resultado como gerava 10, 15 anos atrás. Então, fora segmentar, olhar a métrica de mídia
investir em mídia, eu acho que a gente tem que ter atenção com os criativos. E, na minha opinião, isso eu fui tendo essa opinião, Flávio, ao longo dos anos. Né? Porque lá atrás não, o importante é alcançar. Pensava assim 10 anos atrás. Hoje não, porra, o criativo ele é importante pra caramba. E hoje o criativo ele é mais importante do que a segmentação, né? Porque você para pra pensar assim, cara, quando você sobe as plataformas de mídia, elas estão tão inteligentes que elas já conseguem interpretar os dados não estruturados. Então, os dados estruturados voz, então o que eu tô falando nesse anúncio, a imagem, o que está sendo exibido nessa imagem. Então, as mídias elas já estão inteligentes para isso. E aí você conecta mais inteligência ainda. Por isso que a gente fala que integrar muito bem, por exemplo, fazer bem uma integração de API, de tag, conectar dados da sua base de CRM, porque tem e-commerce que nem tem base de CRM. Tá lá os dados dos clientes na plataforma dele, ele nem joga isso para as mídias. Exatamente. O que isso ajuda? Ajuda as plataformas saberem qual que é o público ideal. Porque aí vai tendo a combinação de fatores dentro da entrega de mídia para entregar para um público que seja semelhante a esse. Isso eu não tô nem falando da campanha lá de a gente vai fazer lookalike para entregar para esse público. Mas fazer tudo isso, cara, uma boa comunicação segmentada, você não precisa nem muitas vezes se preocupar assim, pô, eu vou filtrar tudo isso para entregar para o melhor público. Por quê? A parte de inteligência, as plataformas elas já estão indo para esse caminho. Deixa que eu segmento aqui para você. Sim. Então, as plataformas elas dão a opção. Você quer que eu segmente para você o público de forma com machine learning, com AI, por aí vai, ou você quer segmentar? Porque o trabalho efetivo dentro de uma campanha vai ser a elaboração da comunicação daquele anúncio. Cara, e tem um livro muito legal para quem está escutando a gente, deixa eu só complementar, tem um livro muito legal para quem está escutando a gente, de ler para conseguir criar copy, conseguir criar anúncio, conseguir contar bem, que é o livro Story Brand. Então, ele tem 7 passos lá para você conseguir conectar muito bem a comunicação da sua marca, da sua empresa, do seu produto com o público. De uma maneira que o custo de aquisição desses clientes ele caia. Então, é um método bem simples. Não vou falar aqui, mas procurem na Amazon, no Google. Story Brand é um livro muito bom que ele ajuda nisso, a você contar a história do seu produto, principalmente para ter esse custo de aquisição menor no sentido das campanhas, entendeu? Sim. E você sabe uma coisa interessante? Esses dias eu estava vendo alguns colegas aí compartilhando um assunto no LinkedIn, né? O quanto hoje, né? Não vamos falar de todas as marcas, né? Mas você lembra, Flávio? Cara, a gente era menor. O quanto que tinha comunicações e propagandas de marcas que de fato fixavam na cabeça, que tipo, hoje elas são o que são por causa do que elas fizeram anos e anos atrás, né? Aí é óbvio, né, que aí você entra num campo mais de comunicação, a parte mais publicitária, né? De criar aquilo. Mas aquela criatividade, às vezes que ela é deixada de lado, poxa, não sei se isso vai me gerar venda, mas ela fixa aquilo no longo prazo, que faz muita diferença. Isso tem a ver com criativo. Então, assim, óbvio que eu não estou falando pra gente sair fazendo uma campanha e pensar num criativo igual uma mega marca de 100 anos de mercado faz. Mas se inspirar, sabe? Pô, o que dá pra gente fazer num criativo da nossa marca, mesmo sendo uma marca nova? O que dá pra gente fazer nos criativos do nosso e-commerce de forma diferente, com vídeo, né? Enfim. E hoje eu acho mais difícil do que essa época. Porque, para pensar, antigamente a atenção das pessoas elas estavam direcionadas para poucos canais, né? Então você tinha alguns poucos canais que era, cara, TV, rádio e... Revista, talvez. Revista, jornal. Outdoor, essas coisas. Hoje, cara, você tá direcionado com isso que já existia, mais outra N coisas. Então, por exemplo,
se você for pegar no Brasil, você tinha 11 principais emissoras de TV. Sim. Hoje, se você entrar, por exemplo, no YouTube, você tem mais de milhões de emissoras. Você pode tanto assistir um conteúdo de um canal que seja do Brasil, quanto um canal que seja fora do Brasil. Então, a dispersão da mensagem ela é muito grande. Eu acredito que o desafio é muito maior hoje de se chamar a atenção e contar essa história. Por isso que é legal se aprofundar nessas técnicas, né? De, cara, saber contar bem uma história, saber se conectar muito bem com o público, com o cliente. Eu vou dar um exemplo aqui. Poxa, gente, não vai dar para eu mostrar aqui, né? Mas eu recebi um exemplo de uma cliente nossa do que uma influencer fez para Electrolux, tá? É muito interessante aqui. Acho que foi influenciador. Qual influenciadora que foi? Giovanna Ferrazzi. Ela fez uma campanha aqui pra Electrolux, cara, tipo, bem criativa. Ela literalmente tava vestida de morango, dando uma entrevista, fazendo todo um storytelling ali, dando uma entrevista, contando uma história. Aí depois ela vai lá e abre a geladeira da Electrolux. Tipo assim, bem produzido, tá? Só que olha que negócio interessante, é uma influencer. Ela poderia fazer... Aí eu vou entrar no campo dos influenciadores, que também é legal sempre pensar, putz, como que pode ser mais criativo? Porque, Flávio, vamos pegar essa questão dos influenciadores que são importantes na estratégia. Aquele conteúdo, né? Segurando, mostrando o produto que recebeu. Pô, isso aí já foi feito muitas vezes, né? Durante muito tempo. Aí você pega um exemplo desse, que ela se deu o trabalho, isso aqui não veio da marca para ela, até onde eu sei, né? Então ela se deu o trabalho de pensar nesse roteiro e chamar atenção e engajar. Então, você percebe que é aquele mesmo conceito do que várias das marcas usavam há anos atrás. E hoje em dia, os influenciadores também podem fazer isso, né? Mesmo uma marca de médio porte, ela consegue também pensar em ações criativas. Então, para mim, isso faz total diferença. Esse exemplo aqui é um cliente, né, que a gente comenta que, por conta também dos influenciadores, o custo de aquisição foi lá para baixo. Então, quando a gente analisa o custo de aquisição hoje da marca, assim, antigamente tinha R$50 de custo de aquisição, tá em 12, 11 reais pelo conjunto, né? Então tem a questão dos influencers, mas tem a questão da performance também ali gerando resultado, né? Que nem você está contando essa questão da influenciadora. Putz, é que eu também não vou conseguir mostrar aqui, mas tem um framework bem legal desse do Story Brand que ele ajuda você a estruturar a mensagem, né? Então, são basicamente 7 passos. Então, o que você precisa para contar uma história? E a gente precisa sempre pensar assim, qual que é o... Sempre na história, o que a gente precisa ter numa história, Felipe? Para ela ser... Para pensar num filme, num livro, num videogame, numa história de videogame, alguma coisa. O que você sempre tem? Você tem os personagens, e dentro desses personagens, quem que você tem? Você tem ali o protagonista? O protagonista geralmente é o herói? O protagonista é o herói. Então, o primeiro ponto de uma história é o herói. Então, quando uma marca ela pensa, o herói ele é quem? Ele é o cliente da pessoa. Aí esse herói, vamos parar para pensar assim, é bem legal esse framework, por isso que eu aconselho vocês a comprarem. É um livro que eu terminei recentemente também, que é todo herói, para você se engajar com esse herói, ele tem um desafio, que é o problema. Muito grande. E aí esse desafio, para você se engajar ainda mais, você tem o guia. Correto? Você tem sempre o mestre ali, né? Vamos parar pra pensar assim no Star Wars. Você tem lá o Luke, que é o herói, e aí ele tem todo o problema ali, e aí você tem o mestre. Que é, cara, eu vou te ajudar a ser o mentor dele. Mentor, vou te ajudar a ser o cara mais foda aqui, que vai vencer essas batalhas e por aí vai. E aí você tem esse guia aí no caso de marcas. O guia é a sua empresa, a sua marca, o seu produto, que vai ajudar ele nesses desafios. Aí você tem o plano, que é o que ele precisa fazer. Convida esse herói a agir, no caso é a utilização do produto. Aí você tem duas coisas.
se o herói, ele, dentro dessa história, a gente tem dois caminhos. A gente tem o caminho dele ganhar e a gente tem o caminho dele perder. Então, se a gente for trazer isso pro cliente, né? Se ele não seguir esse plano, ele não seguir, não fizer isso que a sua marca propõe, ele vai ter as perdas que ele ainda tá tendo, ou ele tá tendo, ele vai ter mais perdas, ou se ele executar o plano, ele vai ter o sucesso. Então, é legal se contar, seja uma empresa B2C, B2B, seja lá qual for, eu acho que isso se encaixa para todas as empresas. Por quê? A mensagem ela fica menos chata. Porque, para pensar, Felipe, se de todas as mensagens de todas as empresas, a gente só falasse do sucesso ou da perda na primeira mensagem. Tipo, o herói já conquistou a... Para pra pensar até numa história de um atleta. Putz, você teve ali um momento das Olimpíadas, você tem muitas vezes a Copa do Mundo e por aí vai. Não é legal acompanhar não é muito mais prazeroso acompanhar a jornada do que você ver o atleta subindo o troféu? Sim. Então, é legal vocês pegarem essa metodologia porque ela facilita a forma de contar a história do produto, engaja mais os clientes. Entendeu? Com certeza. Poxa, interessante, Flávio. Cara, eu acho que a gente fechou os pontos, né? Fechamos? Trouxemos aí um bate-papo diferente. Tem mais um desse ponto do marketing, da queda de receita, por aí vai, que é não pensar nos clientes que já estão na base. Então a gente falou da geração de demanda, contar história, canais, por aí vai. Mas o que você enxerga disso, até você que está mais no front, muitas vezes com clientes, de isso deles pensarem na base já de clientes que estão... já foi conquistado, já compraram, por aí vai, e às vezes muitas vezes nem pensa em reativar esse cliente. Esse é um ponto que a gente traz muito aqui e eu converso com todos os clientes que eu tenho acesso, né, que vêm conversar comigo. Eu pontuo assim, cara... Qual que é o maior ativo que você tem aí na empresa, pensando nos clientes? São os clientes que já compraram de você. É o maior ativo que você vai ter no negócio. E a reflexão é, o que você faz para eles? Você tem uma comunicação para eles, uma oferta para eles? Você já mapeou qual foi a última compra que essa base de clientes fez? Ou parte dela? Quanto gastou? O que ele se interessa no mix de produto? Eu percebo que às vezes isso não é mapeado, isso não é feito pela equipe. Por quê? Porque existe um comodismo em se fazer as coisas que já rodam. Então, a gente falou no comecinho do episódio, 10 anos atrás, subiu uma operação de e-commerce, o cara ia para um Google e conseguia decolar, ele ficava naquilo. Então, para ele aquilo é marketing, aquilo é anúncio. Você está anunciando no Aí depois canal. Passou essa fase, o cara passou por 20 agências. Não, passou por várias, né? Contratou interno, demitiu interno. De tráfego, teve um monte de coisa. Mas ele olha achando que isso é marketing. Na verdade, isso são ações isoladas, né? Então ele vai adquirir. Que nada, mas ele fez assim, aqui tem uma demanda de pessoas buscando. Eu anuncio meu produto e é o que a gente tava falando eu só tô trabalhando na camada de captar demanda. Todo mundo observou isso, que era fácil de se fazer. Vou colocar meu dinheiro lá também. E aí eu tô diluindo essa participação de empresas que estão captando essa demanda. Exatamente. E aí o que vai acontecendo? A gente falou de concorrência, né, de crescimento de competidores, só que aí ele vai conquistando, a operação dele já tem anos de mercado, ele tem uma base, só que ele nunca deu atenção para essa base. E às vezes quando se dá atenção é o quê? Pega a base e manda um e-mail marketing padrão geral para todo mundo, pensando que isso aí também é CRM. Não é. Então, qual que seria a ideia aqui? Se você conseguir pegar essa lista de clientes que já conhece a marca e já compra de você e organizar ela de uma maneira que você separe em grupos. Então, vou dar atenção para os clientes mais fiéis. E esse é um ponto legal de trazer, gente. Você tem ali uma matriz RFM, por exemplo,
ter ali toda a separação e aí você tem esse dado aí dos clientes mais fiéis. Cara, por que não desenha uma campanha atrativa com algum benefício real? Real. Fala assim, cara, eu preciso valorizar esses clientes mais fiéis. Então eu vou trabalhar uma campanha para eles. Eu vou agregar algo para eles. A probabilidade dessa fatia comprar de novo é muito grande. E até indicar, né? E até recomendar. Você pode criar campanha de recomendação. Recomenda um cliente, você ganha isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes é um ponto de pensar e executar. Não adianta também só pensar, né? Oh, que legal, tem uma ideia muito boa. E não executa. Eu acho que tem isso. Mas a gente tem isso nítido, né? Todas as empresas que dão atenção à sua lista de clientes, ela é muito mais lucrativa que alguém que só fica anunciando, buscando um cliente novo. Para todas as empresas. Todas. B2B, B2C, indústria, D2C, cara, não importa. Para todas as empresas é dessa forma. Então, isso que eu vejo. Se relacionar com essas pessoas, antes de enviar uma mensagem, eu acho que a gente precisa entender elas. A qual grupo elas pertencem, o que é de interesse dela. Porque a pior coisa é você receber uma mensagem que não é do seu interesse. Tô tentando lembrar, você tá falando disso, é de um livro de um... Putz, acho que é Faça 1 milhão em um mês, alguma coisa assim. É um fundador de uma startup, não sei se ele é do... Acho que ele trabalhou no Facebook. Putz, cara, não lembro de cabeça, mas tem uma frase dele. É um livro verdinho, acho que é 1 million... Alguma coisa assim, tentando lembrar. E aí tem uma frase dele que ele fala assim, trazendo para os dias atuais, né? Que é: mídias sociais é crescimento e e-mail é vendas. Tipo, assim, tentando meio que aportuguesar o que ele falou, que é, putz, pelo caminho das redes sociais eu trago novos clientes, mas, cara, o que vai vender, o que vai gerar lucro, traduzindo, é a minha própria base já de clientes. Pessoas que geralmente já têm um contato dele, porque, putz, eu já investi na aquisição, né, no custo de aquisição desse cliente, dessa informação, desse dado, cara, depois eu vou fazendo upsell, cross-sell, aumentando a recompra desse cliente, desde, claro, né, que as ofertas dos produtos façam sentido para esse cliente. Seja adequada. E assim, tem muita empresa que ela tem uma oportunidade enorme. Isso que a gente está falando e-commerce. E marcas que têm redes de lojas físicas, que captam também contato na loja física. Você obter aquele aceite no local, você gostaria de receber comunicação da marca, com novidade, com a promoção de produtos que você gosta, cadastra, vai alimentando a lista para trabalhar campanhas. Se você tiver uma base grande, bem engajada, é lógico, né, gente? Mesmo se você tem uma base enorme, você tem ali os clientes mais engajados, né? Que vão, de fato, gerar resultado de venda. Mas você também pode se comunicar com aquele que está mais distante, tentando reengajar ele. Então, eu vejo que existe esse espaço das médias operações, empresas de médio porte. Poucas fazem isso de uma maneira efetiva, bem feita, pouquíssimas. Então tem uma oportunidade enorme aí das empresas crescerem também e gerar resultado através dessas ações. E aí é o marketing que tem que olhar para isso, né? O que a gente sempre fala. Acho que é isso, Felipe. Chegando nos pontos aí, então, o que a gente vê, né? Quando uma empresa não cresce em receita, são esses pontos que o marketing e a gestão precisam se atentar do que é uma obrigação do marketing, né? Exato. Porque às vezes acontece, cara, não tá vendendo e acaba olhando para outras áreas. Não, putz, se não tá vendendo, não tá crescendo, precisa olhar para o marketing da empresa. O que tá acontecendo nessa área para não gerar venda? Às vezes o marketing está na área só de comunicação, igual a gente estava comentando. Exatamente. E é importante esse envolvimento com o negócio, né? Vou dar só mais um reforço, pessoal. A gente deu um recadinho no começo do episódio. Não se esqueça aí de se cadastrar no plano Econ 25. Então a gente compilou aí esses 10 anos de atuação do que vem dando certo para várias operações. Tem muito case legal
que a gente documentou ali para vocês. A gente tem certeza que esse material ele pode gerar muito resultado para a tua operação. Então não esquece aí de se inscrever. Vai ter o QR Code, vai ter o link aqui embaixo e absorve essa informação e aplica na sua operação. Eu tenho certeza que você vai começar em 2025 atingindo suas metas e destravando o crescimento da sua operação de e-commerce e da sua marca. Boa. É isso? Bom, meu último recado aqui é para você vir aqui no nosso canal, né? Então, se você está assistindo no RoyConcast, se inscreve aí no nosso canal, coloca o sininho também para receber os episódios semanais. Vai também nos canais da Ciclo E-Commerce, então, @Ciclo E-Commerce. Nós somos uma assessoria de marketing especializada em e-commerce. Se você está precisando disso para sua marca, entre em contato com o nosso time de especialistas. Fechamos? Eu acho que é isso. Fechamos mais uma pauta, então. Pessoal. Como sempre, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo se você acredita que possa agregar para mais pessoas. Do nosso lado aqui, a gente deseja muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Valeu!